Olá, amada igreja, olá, visitantes, ou seja, visitantes que nos visitam através deste vídeo, que estão a assistir à pregação da Palavra de Deus da Igreja Batista da Ramada, desta feita de forma virtual, online, disponibilizada online. Jamais eu imaginaria que o primeiro sermão queria estar a compartilhar com vocês depois de uma ausência nos Estados Unidos, seria através desta forma. São circunstâncias peculiares, imprevisíveis, que todos nós estamos a viver e que nos estamos a adaptar. Isto também o estamos a fazer através da tecnologia. O sermão de hoje tem como título A Atitude do Justo Diante do Coronavírus. E será em Abacuque, capítulo 3, então o último capítulo do livro de Abacuque. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Em circunstâncias tão difíceis como a que vivemos, que o mundo vive, e também tão imprevisíveis em relação ao futuro, mais do que nunca nós necessitamos nestes tempos confusos da clareza da palavra de Deus. E por isso vamos ler a palavra de Deus e vamos retirar os seus preciosos ensinamentos para nós. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cussã em aflição. Os acampamentos da terra de Median tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua alxava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ao estudarmos
o capítulo final do livro de Abacuque é necessário termos um esboço de todo o livro e podermos olhar um pouco para o contexto do livro. Nos primeiros versículos, logo no início do livro, vemos o profeta perplexo, questionando Deus porque não pune, a razão pela qual ele não punia a iniquidade de Judá. Tinha havido uma grande reforma espiritual, um avivamento espiritual no tempo do rei Josias, mas rapidamente isso se dissipa e o povo volta à sua idolatria, volta à sua imoralidade, e a indignação do justo diante da realidade à sua volta, a indignação do profeta Abacuque diante das ações da nação de Judá, o leva a clamar e a questionar a Deus por juízo. A clamar a Deus por juízo, a intervenção de Deus, e a razão pela qual a questionar a Deus pela razão pela qual ele não intervinha em juízo diante da iniquidade de Judá. Ora, o Senhor não deixa o seu profeta sem resposta, e na continuação, ainda no capítulo 1, o Senhor responde que enviaria uma nação, enviaria os caldeus, enviaria Babilônia para punir Judá. O profeta fica ainda mais perplexo, surpreso, e questiona Deus quanto à escolha de uma nação ainda mais perversa que Judá como instrumento de juízo, de punição. O Senhor dá uma resposta final. Essa resposta final o vemos no capítulo 2. O Senhor responde que os justos de Judá sobreviveriam, porém os perversos caldeus seriam dizimados, seriam destruídos. E após então a última resposta do Senhor, vemos aqui no capítulo 3, aquilo que acabamos de ler, a oração do profeta, a oração do justo Abacuque. E é importante entendermos que a mensagem central de todo o livro, ela encontra-se no capítulo 2, no versículo 4. Mas o justo viverá pela fé. Nós conhecemos bem esta mensagem e nós cremos nesta mensagem como cristãos. O justo viverá pela fé. Nós conhecemos bem esta mensagem, pois ela impulsionou a reforma protestante através da personagem conhecida por todos nós, o reformador Lutero. Mas conhecemos sobretudo bem esta mensagem, pois ela está impressa em toda a Bíblia, e ao longo do Novo Testamento ela é referida diretamente 3 vezes. O justo viverá pela fé. É citado 3 vezes ao longo do Novo Testamento. E ela transmite em si mesmo um ensino para nós, que o justo viverá pela fé. Olhar para a fé não como um ato único, mas sim como um ato contínuo nas nossas vidas. Ou seja, na vida do povo de Deus, na vida daqueles que são filhos de Deus, na vida do cristão verdadeiro, na vida daquele que tem fé, essa fé ela se irá evidenciar-se e manifestar-se ao longo de toda a sua vida. Ela não é um ato único que aconteceu no passado, mas ela continua bem presente nas nossas vidas e continuará. Ela se manifesta na vida daquele que foi justificado por Jesus Cristo, por isso é chamado justo pelas Escrituras. Ou seja, que obteve o perdão dos seus pecados e foi reconciliado com Deus para todo o sempre. E essa fé em Jesus Cristo, essa fé em Deus e essa confiança na sua palavra e nas suas promessas, ela se manifesta e ela se evidencia também no inesperado, no incompreensível, no trágico, no difícil, nos dias bons e nos dias maus. Ela se evidencia e ela se deve evidenciar-se diante do coronavírus, deste novo vírus que está a criar o caos à nossa volta e do qual nos sentimos todos nós ameaçados. Ora, o profeta Abacuque, também no capítulo 3,
Ele faz uma oração e ele eleva uma oração que foi transformada em canto e em adoração, e seguramente ela foi cantada, foi usada como cântico pelo povo de Israel ao longo dos anos. E ele, diante do conhecimento daquilo que estava para acontecer, e era algo trágico que estava para acontecer, ou seja, a punição de Deus, o juízo de Deus sobre Judá, e um juízo que viria através do instrumento inesperado e perverso e terrível como Babilônia. Ele ora, ele clama, e na sua oração nós podemos encontrar pelo menos 3 atitudes que nós, como justos, que já fomos justificados por Jesus Cristo, que nós, como cristãos verdadeiros, devemos ter diante da realidade do presente que todos nós estamos a viver, diante do novo coronavírus. A primeira atitude que nós vemos, ela se encontra logo marcada, evidenciada nos 2 primeiros versículos. Ela é uma oração. Nós vemos o exemplo da oração do profeta, a oração do justo. E a primeira atitude que nós devemos ter diante do coronavírus é orar. O justo deve de orar, o justo deve de clamar por misericórdia. A oração do justo, a oração do profeta, ela foi proveniente do coração consciente, convencido que o Senhor está no seu santo templo. Tal como podemos ler no versículo anterior, no capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esta referência a santo templo é uma referência ao lugar do trono de Deus, ao céu, em que Ele é superior sobre tudo e sobre todos. E é isso que nos faz orar, é essa confiança, e entregar-nos à oração e clamar a Deus em momentos como os quais nós estamos a viver. Clamar confiados que Ele está no trono, é o único que ocupa o trono, é o soberano sobre tudo e todos. E também os homens, diante das suas ações, diante de tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que ocorre neste mundo, nas nações, nas nossas vidas, no seu povo, é permitido por Ele. E como é permitido por Ele, é pela sua vontade, os homens devem, e só lhes resta, submeter-se. Reparem o versículo 20 ainda no capítulo 2, cale-se diante dele toda a terra. A nós, como homens, diante da realidade do presente, só nos resta submeter-se à vontade de Deus. Aquilo que está a acontecer é fruto da sua vontade. É para a sua glória. E é para propósitos maiores do que aquele que nós conhecemos. Ainda assim, a nossa resposta e o exemplo que vemos que o justo deve dar em momentos como este é orar. O profeta, no versículo 2, mostra também o seu estado de espírito. Ele está alarmado, literalmente ele teme, ele está com medo. Ele está com medo daquilo que estava por vir, ele está com medo no futuro, ele está com medo que aquilo que iria acontecer a Judá, aquilo que iria acontecer a ele, e ele ora-se, ele entrega essa oração. Ora, o medo também é uma reação natural, compreensível e até muitas vezes necessárias para nós sobrevivermos diante do desconhecido e também do conhecido. Quem de nós nunca experimentou essa sensação? Quem de nós nunca experimentou o medo? Talvez até muitos que estão a assistir a este vídeo estão com medo. Medo de serem contaminados, medo pela saúde dos seus avós, dos seus filhos, medo até diante da realidade da morte, medo de perderem os seus empregos e medo por inúmeras outras razões. Jesus Cristo sabe que nós somos, como homens, somos propensos a ter medo. E Ele também tem um cuidado intencional em aquietar-nos. Ele o fez repetidas vezes com os seus discípulos e por extensão, por meio da sua palavra revelada e preservada para nós,
o faz até nós com as seguintes palavras que encontramos em Lucas 21, no versículo 9 a 11, que diz o seguinte: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Ora, o que está a acontecer para nós não deve ser uma surpresa. Não devemos ficar surpresos ou perplexos com aquilo que está a acontecer, pois fomos avisados pelo Senhor Jesus Cristo que essas coisas haveriam de acontecer e até marcariam o princípio ou aproximar-se do fim, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, apanha-nos sempre de surpresa porque estamos distraídos ou temos, por vezes, a tendência a esquecer-nos daquilo que o Senhor já deixou para nós revelado na Palavra de Deus. Mas aquilo que está a acontecer, apesar de apanharmos a muitos de nós desprevenidos, não apanha o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus desprevenido. Não é uma surpresa. É verdade que hoje em dia muitos homens em todos os lugares estão a temer pelas as suas próprias vidas. Estão perplexos e até estão a entregar-se não simplesmente ao medo, mas até ao desespero, como eu tive a oportunidade de testemunhar recentemente, enquanto estava na fila para comprar algo na farmácia mais próxima da minha casa. Alguém passou ao pé de nós e em alto som disse: é o fim do mundo, é o fim do mundo. E parecia que ele estava a falar a sério, não estava a fazer nenhuma piada com isso. Ora, nós sabemos que não é o fim do mundo. Essas coisas são necessárias acontecer previamente para que venha então o fim. Na verdade, também somos conscientes, ao olhar para a história, que aquilo que estamos a enfrentar de momento não é o pior que a humanidade já experimentou. Só na gripe espanhola, calcula-se que foi a gripe espanhola, deu-se há cerca de 100 anos atrás, calcula-se que morreram 50 a 100 milhões de pessoas. Até ontem, naquilo que eu tive a oportunidade de consultar, na informação atualizada, o coronavírus ceifou quase 13 mil pessoas. Ainda se encontra, evidentemente, longe desses números astronómicos que a gripe espanhola causou. Ainda assim, o que podemos saber sobre esse vírus no presente e aquilo que está a provocar e também as previsões das consequências em relação ao futuro da pandemia que estamos a enfrentar e das circunstâncias difíceis que estamos a enfrentar, que muitas delas são imprevisíveis, não é mais importante que o conhecimento que já temos de Deus revelado através da sua palavra. O que sabemos de Deus é que Ele está no seu trono, tal como o profeta Abacuque tinha essa perfeita consciência, por isso clama a Ele. O que sabemos de Deus é que Ele é o Senhor de tudo e todas as coisas, então tudo se faz de acordo à sua vontade. Ele permitiu o Covid-19. O nosso Deus não é passivo, inoperante, inativo. Ele não está em silêncio. Ele nem é indiferente. Ele executa todas as coisas com propósito e para cumprir a sua vontade e intencionalmente. Ele executa também o juízo sobre as nações. Ele executa o juízo sobre o seu povo. Ele usa instrumentos para cumprir propósitos soberanos e maiores do que aqueles que nós podemos sequer imaginar. Em tudo está a mão de Deus. Isso nós temos a segurança, a confiança, porque a sua palavra revela isso.
Ele também busca sempre o bem do seu povo, dos seus filhos. Ele também ama os seus filhos, mas não apenas os seus filhos. Nós também, em todas as coisas, podemos confiar e sabemos que Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho glorioso para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele ama o mundo, e a manifestação que o nosso Deus ama o mundo, e a maior manifestação que Ele ama o mundo, que Ele ama as nações, que Ele ama os homens, foi a entrega do seu Filho para que venha a morrer na cruz em lugar dos homens, em favor dos homens, para que através da sua obra, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, os homens pudessem ter os seus pecados perdoados e ser reconciliados com Deus para todo o sempre, e ter a esperança na vida eterna, numa vida que vai além do sepulcro, uma vida que este vírus não pode destruir. Uma vida que este vírus não nos pode impedir. E essa é a maior necessidade dos homens. A maior necessidade dos homens é Jesus Cristo. A maior esperança que os homens podem ter não é nesta vida, não é neste mundo, não é na realidade do presente, mas sim é em Jesus Cristo e na salvação que é oferecida através dele para as nações, para os homens. Nós também podemos confiar e descansar que tudo aquilo que está a acontecer no presente é realizado e acontece para a glória de Deus. Estamos a viver uma pandemia à escala global, é certo, à escala regional, à escala nacional. Por isso a nossa atitude diante disso não é indiferença também, apesar de toda a nossa confiança, da nossa fé, porque o justo viverá pela fé. E ele continua a viver pela fé, independentemente das circunstâncias, a fé em Deus, e a fé na palavra de Deus, e a fé nas promessas de Deus, e na fé em tão grande salvação por meio de Jesus Cristo. Mas a nossa resposta no presente é a mesma resposta do profeta Abacuque. Nós devemos orar e entregar-nos à oração. Devemos pedir ao Senhor para que avive a sua obra, tal como o profeta o faz no versículo 2, aviva a tua obra. Literalmente esta palavra aviva é anima a tua obra, executa a tua obra. Que o Senhor possa fazer conhecido o seu nome e os seus propósitos através da sua obra. Que Ele a faça conhecida diante das nações e que Ele cumpra os seus propósitos para o seu povo, para os seus filhos, mas para todas as nações. E em todas as coisas nós devemos clamar, e essa deve ser a nossa atitude diante do coronavírus: clamar, orar por misericórdia. O profeta, tal como diz no versículo 2 ao final, ele clama por misericórdia, ele apela por misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Ele pede por misericórdia, e ele ora não confiado nos seus méritos. Ele ora pela intervenção de Deus misericordiosa, pelo caráter bom, amoroso, bondoso, gracioso e misericordioso de Deus. E nós devemos, e a nossa atitude diante deste vírus, desta pandemia, destas circunstâncias difíceis e imprevisíveis, é nos entregarmos à oração, confiados na sua misericórdia e nos seus méritos, e não nos nossos próprios méritos. Nós confiamos que Ele será favorável a nós, que Ele será favorável também às nações para colocar fim a esta pandemia, se essa for a sua vontade. Confiados na sua muita misericórdia e não nos nossos méritos, nem muito menos no mérito das nações, diante de um Deus santo, santo, santo. Mas a segunda atitude também que vemos aqui, através da oração do profeta, e que nós também devemos ter diante do coronavírus,
diante da realidade do presente, é que nós, como justos, nós, como cristãos, devemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E isso vemos revelado pelo exercício que faz o profeta do versículo 13 ao versículo 15. Ao trazer a memória os feitos do passado, a intervenção de Deus, o poder de Deus em salvar o seu povo no passado. A mesma coisa nós devemos também fazer hoje no presente. Diante do medo e da angústia, da ansiedade pelas quais nós podemos estar a ser tomados, nós devemos considerar as manifestações poderosas da graça do Senhor, do poder do Senhor, no passado, ao salvar do seu povo, ao estender o favor ao seu povo. Também olhar para as nossas próprias vidas e as nossas experiências pessoais e lembrarmos das intervenções graciosas do Senhor, das suas respostas às nossas orações, de como Ele tem cuidado de nós até hoje, de como Ele tem sido fiel e gracioso para connosco, de como Ele nos tem dado mais do que nós merecemos. E, na verdade, nós devemos tudo a Ele. Ele não nos deve nada. Nós devemos fazer esse exercício de memória que o profeta faz aqui nesses versículos. Nós devemos pregar sobre essas verdades conhecidas na sua palavra, no seu passado, e aquelas que também temos experimentado nas nossas próprias vidas. Reparem, o profeta, ele se lembra e ele olha e contempla a glória do Senhor que cobre os céus, versículo 3. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele olha então para a glória do Senhor, ele olha para a manifestação do poder do Senhor na criação, e nós mesmo confinados dentro de casa podemos espreitar pela janela e ver como a sua glória, a sua sabedoria, o seu poder e até o seu favor para com as nações, a fazer com que o sol brilhe sobre nós no dia de hoje e que a chuva caia sobre todos no dia de ontem, a qual é necessária para nós, para a vida e para o sustento, para o crescimento dos frutos do campo. Nós podemos nos lembrar do seu poder, da sua graça, do seu favor, e isso nos dá esperança hoje, e nos continuará a dar esperança para enfrentar essas circunstâncias difíceis pelas quais todos nós estamos a enfrentar. Também o profeta especificamente traz à memória o seu poder manifesto quando Deus manifestou o seu poder ao salvar Israel dos egípcios, ao libertar Israel da escravidão do Egito, ao conduzir Israel ao passar pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, ao conduzir Israel depois por Josué a entrar na terra prometida e a vencer as nações e expulsar as nações que se encontravam naquela terra. Em todas as coisas, o profeta menciona aqui, numa linguagem poética, mas ele refere-se a lugares específicos que falam de localização específicas onde o poder de Deus foi grandemente manifestado e está revelado para nós, e está para a nossa lembrança nas páginas das Escrituras. Ele fala de Temai, Pará, e fala dos mares, e fala de acontecimentos, e nos lembra de acontecimentos específicos da intervenção poderosa do Senhor. Reparem como ele no versículo 5 até menciona: adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. E isso nos transporta para as 10 pragas do Egito, em que o Senhor usou esses sinais maravilhosos para libertar o seu povo do império mais poderoso, o Egito, naquela altura. E essa era a esperança também do profeta Abacuque, que o Senhor, apesar de trazer juízo através deste império pagão, poderoso, terrível, e queria fazer sofrer Israel, iria ser um instrumento de juízo de Deus sobre o povo de Deus, sobre o povo de Judá. Ele tinha a esperança que o mesmo Deus que os conduziria nessas circunstâncias difíceis e ao sofrimento, devido ao juízo sobre eles, também os iria livrar. E que tinha o poder para os livrar, assim como Deus o fez no passado, quando o povo estava escravo do Egito. Adiante dele vai a peste. Ora, estamos a viver uma pandemia,
Estamos a viver um tempo em que vivemos com medo do contágio, da contaminação por meio deste novo coronavírus. Nós podemos também descansar que é o Senhor quem conduz isso. E que o coronavírus é um instrumento nas suas mãos. Não é um acidente, não é algo que fugiu ao controle de Deus, mas é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos na sua igreja, no seu povo e nas nações também. E no versículo 6 e 7 lembramos, o profeta lembra-se e nos faz lembrar que o Senhor olha e sacode as nações. Olha e sacode as nações que muitas vezes confiam na sua autossuficiência, na sua riqueza, no seu poderio militar, na sua autoridade, os reis, os governantes, os presidentes. Eles não são nada e nós não somos nada diante do Deus Todo-Poderoso. Ele olha e quando quer nos sacode. O fez no passado com o Egito, o fez no passado com a Assíria, o fez no passado com a Babilônia, o fez no passado com o seu próprio povo, com Israel, e o faz agora com todos nós, com todas as nações. Ao podemos testemunhar aquilo que está a provocar um pequeno vírus. É um pequeno vírus, é algo tão pequeno que os cientistas dizem que é mais pequeno do que a mais pequena estrutura celular. Na maioria dos casos, esse vírus só pode ser contemplado, avistado através de um microscópio especial eletrónico. Mas olhem como esse pequeno vírus, algo tão insignificante, está a ser suficiente para sacudir todas as nações e agitar o coração de todos os homens. Mas nós nos lembramos que o Senhor tem esse poder de intervir e o está a fazer na história, nas nações, no presente. E que o faz porque os seus caminhos são eternos. Deus e a sua vontade é executada e ela irá permanecer para sempre. Versículo 6 termina com a seguinte verdade: os caminhos de Deus são eternos. Olha, o Covid-19, este novo vírus, esta pandemia, ela não irá durar para sempre. Mas sim a vontade do Senhor, o cumprimento dos seus propósitos. A sua glória será manifesta para todo o sempre. O profeta continua nos versículos seguintes e de uma maneira resumida nós vamos retirar algumas coisas, a fazer memória, a encher a sua alma, mente e coração da memória do poder de Deus. Esse poder onde a nossa alma pode descansar. Essa graça onde a nossa alma pode confiar. Esse amor que nos enche de esperança em circunstâncias tão difíceis. No versículo 9 e 10, o profeta menciona os montes e o mar. Oh, como eles estão nas mãos do Senhor. Oh, como eles manifestam também a glória do Senhor. Oh, como eles são conduzidos pelo Senhor. Mas não só os montes e o mar. Na continuação, no versículo 11, ele fala do sol e a lua, esses dois grandes astros que nos servem para iluminar, um de dia, o outro de noite. Como eles também estão nas suas mãos e até eles param. Com a sua simples voz, Deus os faz parar. E na verdade, muito provavelmente, o justo Abacuque, o profeta aqui, está a fazer memória da intervenção de Deus ao conceder essa grande vitória a Josué e a Israel, quando fez isso mesmo, o sol e a lua parar. Vemos isso relatado em Josué 10, versículo 12 a 15. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor a si atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gigal. Nós também vemos que o profeta continua a fazer memória de todas as nações que são subjugadas pelo Senhor e o foram ao longo da história. E o continuam a ser e continuarão a ser. No versículo 12 ao final diz: calcas aos pés as nações. Ora, fazendo um resumo, uma recapitulação de tudo aquilo que o profeta traz à memória e que nós, como justos e cristãos, devemos trazer à memória para a nossa esperança, para o avivar dos nossos corações, do nosso espírito, em circunstâncias tão difíceis e imprevisíveis que estamos a viver. Lembremos-nos que rios, montes, sol, lua, terra e todas as nações estão nas mãos do Senhor, bem como todos os homens. Ora, se o sol, as nações, se o homem está sujeito ao Deus Todo-Poderoso, como também não estará sujeito e debaixo do comando de Deus este pequeno, insignificante vírus? Descansemos no Senhor, que está no controle de todas as coisas. No versículo 13, o profeta também faz lembrança da salvação do Senhor, que Ele salva o seu povo. E especificamente Ele é favorável para salvar o seu povo. Versículo 13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. E na continuação diz que Ele também fere o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Ele salva o seu povo, mas Ele também executa juízo diante das nações ímpias, daqueles que não são seu povo, daqueles que são seus inimigos. Ora, descansemos que em todas as coisas o Senhor está a executar o juízo ou propósitos para o seu povo, e nos quais, nesses propósitos para o seu povo, também estende o seu favor para com o seu povo. Há promessas específicas e especiais para aqueles que são povo de Deus, para aqueles que são filhos de Deus, para todos nós que fomos justificados por meio da fé em Jesus Cristo, e assim fomos reconciliados para todo sempre com Deus. Nós vemos então que este ungido aqui citado, a salvação do povo e do ungido, muito provavelmente, e diante do contexto que tivemos a ler do capítulo 3 de Abacuque, é uma referência à salvação do povo de Deus, dos israelitas, da escravidão do Egito, mas também uma referência especificamente ao ungido, ao escolhido para os guiar nessa tão grande salvação, Moisés. Agora vemos que o povo e Moisés necessitaram do favor e de serem salvos por Deus no passado, mas nós sabemos que houve um ungido, um escolhido, que Ele mesmo é o grande Salvador, que Ele mesmo se tornou a nossa salvação. Esse Salvador é Jesus Cristo, o qual nos salvou por meio da sua morte na cruz e ressurreição, na qual, pela fé, podemos apropriarmos da sua justiça e os nossos pecados serem perdoados e sermos reconciliados com Deus para todo o sempre, libertos do poder do pecado, não mais condenados por toda a eternidade. Antes, viveremos unidos a Jesus Cristo. Viveremos com Deus para o todo o sempre. Esta é a esperança maravilhosa que temos. Uma esperança que este vírus não pode matar, nem nenhuma outra coisa pode destruir. Uma esperança que vai além desta vida. Versículo 15, e alimentando a sua alma, e esta atitude que nós também devemos ter, de trazer à memória quem é Deus, as suas promessas e as manifestações do seu poder e da sua graça e do seu favor para com o seu povo no passado,
para avivar os nossos corações no presente e para enfrentar as circunstâncias difíceis, vemos que ele termina aqui também com um episódio bem conhecido para todos nós. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Uma referência, não é? Quando o mar vermelho se abriu para Israel passar, mas também quando o mar vermelho colapsou para derrubar os exércitos de Faraó que iam em perseguição a Israel. O grande livramento, a grande salvação, esse grande milagre que aconteceu diante dos olhos dos israelitas, do qual o profeta Abacuque faz memória, em que o mar vermelho se abriu diante deles e os salvou para eles, ao eles passarem e atravessarem o mar vermelho em seco, mas também os salvou ao livrar dos seus inimigos. Nós podemos ter confiança no presente, que o Senhor é favorável para conosco, seu povo, seus filhos, que o Senhor também já nos deu um grande Salvador, Jesus Cristo. E essa salvação é segura para nós, no presente e no porvir, além da morte, além do sepulcro. Nós temos uma viva esperança. Essa esperança no nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual estará conosco todos os dias. Ele o prometeu, e também o qual nos guiará até além da morte. Que isso possa, essa lembrança possa revigorar as nossas almas, alimentar os nossos corações entristecidos nos dias de hoje. E que isso possa eliminar as ansiedades, o medo. E possamos então terminar tal como o profeta termina a sua oração. Ele termina não com medo como começou, mas ele termina com fé, com confiança, com esperança. E essa é a terceira e última atitude que nós devemos ter diante do novo coronavírus. Das circunstâncias que estamos a enfrentar no presente. Vimos que a primeira era oração e clamar por misericórdia. A segunda, trazer à memória tudo aquilo que nos pode dar esperança. Quem é Deus, as suas promessas, as suas ações maravilhosas da graça no passado por nós, e assim podemos confiar nessa mesma graça para o futuro. Mas também a nossa atitude diante do presente, diante do coronavírus, hoje, deve ser uma resposta de fé, de confiança e de esperança em Deus. Reparem que essa fé, ela não anula a dor, ela não anula a angústia, ela não vai anular o sofrimento, a tribulação. Versículo 16, o profeta manifesta mais uma vez isso, que ao ouvir tudo aquilo que estava para acontecer, ele fica agitado, ele tremeu, ele se comoveu, os seus joelhos se vacilaram. Isso é tudo descrito no versículo 16. No entanto, em silêncio, ele entrega-se à vontade do Senhor. Devo esperar o dia da angústia. Nós também devemos esperar esses dias. Nós devemos esperar pelo sofrimento. Aliás, Jesus Cristo advertiu-nos sobre isso mesmo. No mundo tereis aflições, ele disse em João 16:33. O sofrimento deste mundo não nos deve apanhar de surpresa. Ele vem e ele virá. E até pode vir na consequência para os nossos bens materiais, para o nosso sustento, para todas as coisas visíveis que nós temos como garantia. O profeta, ao olhar para aquilo que estava no futuro para vir, ele considera que a figueira pode não florescer mais, versículo 17, pode não haver fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ora, nós também podemos prever uma tempestade na economia à escala mundial e, obviamente, também a nível nacional. Nós podemos prever um cenário negro com empresas a fecharem e também despedimentos a acontecerem. E talvez sejamos atingidos por isso diretamente. Mas devemos ter a resposta, a confiança, a fé, a esperança manifesta também pelo justo Abacuque. E nós, como justos, como cristãos,
devemos também manifestar. Todavia, versículo 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ora, ele sabia que o povo de Deus vai sofrer e ele sabia que essas condições e consequências poderiam ser terríveis, mas com confiança ele aqui ora ao Senhor. E também com confiança ele responde com esperança, fé, alegria. Que ainda que o Senhor leve tudo, o Senhor continua a ser o seu maior tesouro. E no nosso caso, nós também devemos ter a Deus e devemos responder diante do coronavírus e diante da circunstância do presente e diante daquilo que até estará para acontecer. Nós devemos sempre alegrar-nos no Senhor. Nós devemos alegrar-nos da nossa salvação, versículo 18, uma salvação segura, eterna que nós temos, e com confiança também termos o descanso que Ele é tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é o nosso maior tesouro. O justo vive e deve continuar a viver pela fé. Devemos responder diante do coronavírus com esperança, confiança, com fé. O justo viverá pela fé. É a fé que nos mantém firmes no meio das dúvidas do presente, no meio das ameaças, dos perigos, do desconhecido, das dificuldades, da proximidade até com a realidade da morte. A fé nos mantém os nossos pés como os da corça. Esse animal que sobe os despenhadeiros e os sobe com firmeza, em segurança. E é a fé que nos mantém firmes. É a fé que fortalece as nossas almas. É uma fé que não provém daquilo que vemos ou entendemos, mas é uma fé na confiança em quem é Deus, na sua palavra e nas suas promessas. É uma fé na confiança no seu favor. E o seu maior favor foi manifesto. O seu favor por nós foi manifesto de grande maneira, na maior maneira possível, através de Jesus Cristo, através da cruz. Que mais favor, expressão de favor, de graça e amor nós necessitamos. Ele é por nós. E Ele é por nós por meio de Jesus Cristo. E Ele opera para o nosso bem em todas as coisas por meio de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Que continuemos a viver pela fé, confiantes, com esperança, mesmo que tudo fique caótico. Sabemos que o novo coronavírus não é o fim. Vamos todos ficar bem. E o afirmo não pela esperança da descoberta de uma vacina, da cura ou pelo fim da pandemia, mas sim o afirmo, e assim o devemos afirmar, pela confiança em quem é o nosso Deus e pela confiança em tudo aquilo que foi revelado na sua palavra para nós. Tal como o famoso evangelista Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia. Tudo ficará bem. Ora, nós também lemos e conhecemos o capítulo final das nossas vidas, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são seu povo, daqueles que foram justificados por meio de Jesus Cristo. Por meio da obra de Jesus Cristo, o justo viverá pela fé. Tudo no final ficará bem. Para ti que ainda não tens a confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ainda não entregaste a tua vida a Ele, que não te arrependeste dos teus pecados e te voltaste para Deus e abraçaste a Jesus Cristo pela fé e o seu amor oferecido por meio da cruz, do qual, através do seu sacrifício na cruz,
Tu podes ter o perdão dos teus pecados e ser reconciliado com Deus para todo sempre. Hoje Deus está a dizer-te para tu te arrependeres. Diante da realidade da tua fragilidade, diante da realidade da morte, Deus clama para que tu te possas arrepender-te e possas crer, pela fé, abraçar o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí sim viverás pela fé e tudo ficará bem. Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde. Até ao próximo domingo, em que nós também iremos disponibilizar a exposição da Palavra de Deus através deste mesmo meio.